Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Louvado seja Deus. Estaremos vendo alguns versículos apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 18. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, que quando recebe um chamado do Senhor sobre a sua vida, ele começa a questionar a Deus: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas um menino, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, o que é que vai acontecer? E aleluia, louvado seja Deus, o Senhor vem a Jeremias dizendo para ele: não diga que eu sou uma criança, porque não é você que vai falar, quem vai falar sou eu. Louvado seja Deus. E o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. O Senhor que chamou a Jeremias vai falar ao teu coração, ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Todos acharam? Está vendo até o versículo de número 6, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Até aqui, amém? Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia está dizendo, é muito claro o que a palavra do Senhor quer dizer aqui. A Bíblia diz que em um certo momento Jeremias estava num determinado ponto que a Bíblia não cita, e a palavra do Senhor diz assim que a palavra do Senhor veio até o coração de Jeremias. E a ordem que veio ao coração de Jeremias era que a palavra dizia assim: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Primeiro diz: levanta-te. Louvado seja Deus. Imagino eu que talvez Jeremias estivesse sentado, deitado, mas a palavra é clara e ele dá uma ordem, o Senhor dá uma ordem a Jeremias: Jeremias, levanta-te. Louvado seja Deus. E o Senhor está dizendo ao meu e ao seu coração nessa noite: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Se põe de pé, porque eu quero falar contigo. Não que o Senhor não fale com quem esteja deitada, ou quem esteja sentado, ou quem esteja dormindo. Eu entendo aqui que quando o Senhor chama Jeremias dizendo para ele se levantar, é para ele se colocar em posição. Louvado seja Deus. Talvez nessa noite o Senhor está tomando que você tome uma posição de estar de pé diante dele, para ouvir Deus falar, para entender o que Deus quer dizer, porque muitas das vezes o Senhor fala e nós fingimos que não entendemos, ou muitas das vezes não queremos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando. Então a palavra do Senhor ao seu coração nessa noite é uma: levanta-te. Levanta-te. Louvado seja Deus. Se levanta nessa noite na presença do Senhor, porque Ele quer falar contigo. E a Bíblia vai dizer aqui que o Senhor falou outra coisa, outra ordem a Jeremias: Jeremias, agora que você se levantou, vírgula, agora você desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja Deus. Primeira ordem do Senhor: Jeremias, levanta-te. Aleluia. Segunda ordem: Jeremias, então desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que o que chama atenção aqui é que quando o Senhor dá essa ordenança até Jeremias, a Bíblia vai dizer assim, que quando ele desce à casa do oleiro, não se ouve voz alguma. Aleluia. Quando Jeremias desce até a casa do oleiro, ele não ouve voz alguma. A primeira ordem era que ele se levantasse. A segunda ordem é que ele descesse à casa do oleiro, e ali o Senhor o faria ouvir as suas palavras. Mas uma coisa que acontece que chama atenção é que ao momento que Jeremias obedece, se põe de pé, desce à casa do oleiro, ele não ouve mais som algum da voz do Senhor. Louvado seja Deus. Ele apenas tem uma visão, ele não ouve algo audível, mas ele, com os seus olhos, ele contempla
uma visão. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero falar ao teu coração nessa noite que o Senhor fala de várias maneiras. O Senhor fala de várias formas. Ele fala através de louvores, Ele fala através de testemunho, Ele fala através de palavra. Acredito que Ele fala através de sonhos. Eu acredito que Deus tem várias maneiras de falar. Mas para a gente compreender o que Deus está falando, ou a forma que Ele quer falar, é preciso estar de pé. Louvado seja Deus, é preciso se levantar, aleluia, louvado, para ouvir o que Deus está falando. Quantas das vezes nós ouvimos ou ficamos na dúvida, será que foi Deus, será que não foi Deus, será que foi, será que não foi? Eu quero trazer algo ao teu coração. Se você ouviu algo e veio dúvida ao teu coração, muitas das vezes não vem de Deus, porque quando a palavra vem do coração de Deus, ela cai ao nosso coração, e ao mesmo instante, a certeza que o Espírito Santo gera no nosso coração, nos dá certeza que aquilo veio de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer assim, que então Jeremias desce até a casa do oleiro, e quando ele chega ali, louvado seja Deus, o oleiro está trabalhando sobre as rodas. É mais ou menos isso aqui, ó. O oleiro senta, vai ter um círculo, e ele fica aqui, ó, pisando e trabalhando a sua obra. Tem um pote com água do lado, ele vai molhando as suas mãos e dando forma no vaso. E era isso que ele estava vendo naquele momento. Era essa visão que Jeremias estava contemplando. Ele pisando ali nas rodas, a roda girando, e ele trabalhando aquele barro, para que ele tomasse uma forma de vaso, como fosse aprazível aos olhos do oleiro fazer. E Jeremias ficou fixado, olhando aquela visão, olhando aquilo que estava acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer que num certo ponto do trabalho do oleiro, a Bíblia diz assim, que o vaso se quebra. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso, a Bíblia diz assim, que o vaso, ele se quebra. Louvado seja Deus. E Jesus, como o nosso oleiro, aleluia, louvado seja Deus, Ele é perito em fazer todas as coisas. A Bíblia não diz que o vaso se quebrou por imperícia do oleiro, mas ele se quebra porque talvez o barro não fosse de boa qualidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez era necessário daquele barro se te retirar mais alguma imperfeição. Talvez era necessário daquele barro umedecê-lo talvez um pouco mais. Talvez naquele barro ele se quebrou porque talvez ele estivesse muito seco, ou talvez muito duro, ou talvez muito molhado. Mas por algum motivo aquele barro se quebra, e o vaso que estava se formando, ele se quebra. Aleluia. Mas daquele mesmo barro, a Bíblia vai dizer que ele torna a fazer um novo vaso. Aleluia. E a palavra aqui vai dizer, eu entendo que Jesus é o oleiro que ele estava mostrando a Jeremias. E o barro somos eu e você. Louvado seja Deus. Só que uma coisa que eu aprendo aqui, é que deve ser difícil trabalhar com barro. Deve ser difícil trabalhar com barro. Uns são mais duros, vão precisar de mais águas. Outro vai precisar que seja amassado um pouco mais. Outro barro talvez é necessário se tirar mais sujeira, porque de onde ele é retirado vem com uma grande quantidade de pedra, de sujeira. Mas o barro, para se tornar vaso, é necessário estar totalmente limpo. Louvado seja Deus. E sabe uma coisa que me chama a atenção? A Bíblia vai dizer que ele está trabalhando sobre o barro, mas a Bíblia diz assim que o oleiro, quando vê aquele barro, ele já não enxerga o barro como barro, mas enxerga o barro já como um vaso.
E eu quero dizer ao teu coração que o Senhor nos enxerga da mesma maneira. Ele nos enxerga da mesma forma. Muitos olham talvez a você e dizem: ali é só um barro. Mas o meu Deus, que é o oleiro que tratou a minha vida e a tua vida, já te enxerga como um vaso. Talvez para muitos você não sirva para nada. Talvez para muitos olham para você e não te dão nada. Mas o Senhor, que é o oleiro que trabalha a minha e a tua vida, já te enxerga como um vaso. Então eu quero te dizer algo nessa noite: comece a se posicionar como um vaso de Deus, porque o Senhor, que é o oleiro, trata a minha vida, trata a sua vida, tira aquilo que não serve para fazer um vaso agradável da forma que Ele quer e pretende fazer sobre a minha e a sua vida. Louvado seja Deus. Mas como eu já disse aqui, tem um outro tipo de barro que dá mais trabalho. Aleluia. Mas sabe uma coisa que me alegrou o coração quando eu via isso? Ele estava trabalhando ali sobre o barro. O barro ali que estava se tornando um vaso, já estava começando a tomar forma. Mas por algum momento esse vaso se quebra. Mas o que me alegra aqui é que em momento algum o oleiro joga aquele barro de lado e pega um outro barro. Não, ele não desistiu daquele barro que ele havia escolhido. Aleluia, o Senhor ele não esquece de você. Ele não desiste da obra que Ele tem traçada para mim e para a tua vida. O Senhor não desiste daquilo que Ele planejou para você. Talvez muitos te olham como barro, mas o Senhor já enxerga em você um vaso de honra na presença dEle. Mas uma coisa que é interessante: se você ainda cair e se quebrar, o importante é você quebrar na mão do oleiro, porque Ele não desiste e continua sempre a sua obra, porque Ele não desiste. Ainda que você quebre, Ele continua trabalhando sobre a tua vida. Ainda que você saia um pouco torto, Ele sempre vai estar disposto a começar de novo. Aleluia, Ele quer começar uma obra extraordinária na tua vida, quer te fazer um vaso tremendo na sua presença, quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, um grande vaso de Deus, para que a excelência do poder, aleluia, está em vasos de barro, como diria Paulo. Aleluia, para que a excelência do poder não fosse nossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. O mais importante é, ainda que você quebre, porque somos homens, somos barro, aleluia, é quebrar sempre na mão do oleiro. Você jamais vai ver Ele descartar o barro e talvez querer pegar um outro, porque Ele apostou em você, Ele acredita em você, Ele sabe que, aleluia, que está vendo ali somente um monte de barro, mas que desse barro Ele pode levantar um grande vaso de honra. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção é que quando Ele termina de criar ali o vaso ainda não está pronto. Ele tem formato de vaso só, não está pronto. Se você for colocar alguma coisa ali dentro, sabe o que vai acontecer? O barro vai estar mole, ele vai grudar ali dentro. Ou se você colocar um líquido, ele vai desfazer. Louvado seja Deus. Só que aí chega um determinado momento que para esse vaso, que ainda não está pronto, ficar totalmente pronto, é necessário ele ir para o forno. Só que muitas das vezes, quando esse barro, já no formato de vaso, entra no forno, quando ele está dentro do forno, o oleiro já não tem mais poder sobre ele. Ele já não pode mais colocar ali as suas mãos, porque é um momento só do vaso e do forno. O forno vai servir para enrijecer o vaso. O forno vai servir para que aquela viga daquele barro fique firme o suficiente para que quando ele seja usado, colocado água, colocado óleo, ou seja para enfeite, ou colocado algum alimento dentro dele, ele não se rompa, ele não se quebre. Louvado seja Deus. E é exatamente isso que o oleiro faz na minha e nas nossas vidas, na minha, na sua vida. Há momentos que Ele está trabalhando, dando forma,
E nesse momento nós estamos na mão dele. Mas há momentos que ele vai nos colocar no forno. Ele não deixa de estar com as suas mãos sobre nós, mas ele está olhando para ver o que está acontecendo. Mas de forma alguma ele vai interromper às vezes esse processo no meio, porque se ele tira o barro um pouco antes, esse vaso não estará pronto. Louvado seja Deus. Quando o Senhor trabalha, quando o oleiro trabalha o barro, primeiro fato, ele dá forma, da forma que lhe agrada. Aleluia, louvado seja Deus. E esse momento dói, é doloroso, ele aperta, ele tira. Louvado seja Deus. Às vezes o Senhor está tirando coisas, aleluia, de você, mas é porque Ele quer que você seja um vaso valoroso, agradável aos olhos dEle. Aleluia, talvez nesse momento você esteja no momento da fornalha, se sentindo ali talvez sozinho, se sentindo ali achando que Deus não está mais no controle. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O Senhor está no controle, mesmo que talvez você esteja lá dentro da fornalha. Ele está no controle de todas as coisas, esperando só o momento certo de abrir a fornalha e olhar para você e dizer: agora você está da forma que eu queria, agora você está do jeito que eu quero, agora eu posso colocar em você o que eu pretendo, agora eu posso colocar o que eu quiser sobre a tua vida, porque eu sei que você vai aguentar. Eu quero dizer algo para a tua vida nessa noite. Talvez você está na fornalha, mas o momento de Deus abrir a porta talvez está chegando, para que você esteja um vaso pronto na presença dEle. E quando o vaso está pronto, Ele põe o que Ele quer. E Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te encher com o óleo da unção. Ele quer te encher de uma maneira sobrenatural. Sabe o que eu vejo exatamente acontecendo com os discípulos de Jesus? Exatamente a mesma coisa. 3 anos e meio, Ele vai moldando os seus discípulos. Aleluia. Por 3 anos e meio eles vão sendo moldados. Aleluia, vão sendo moldados, trabalhados. Louvado seja Deus. Vão sendo trabalhados, vão sendo ali amassados, vão sendo feitos como da maneira que o oleiro, que é Jesus, queria. E vão sendo moldados. Jesus, com a sua morte na cruz, se vai. E aí eu entendo que a fornalha é aberta e eles são colocados no forno para serem ali preparados cada vez mais. E acredito que os discípulos também se sentiam sozinhos, certamente não tinham mais Jesus, a presença dele juntamente com eles. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre eles. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus estava morto, não estava mais em vida terrena juntamente com eles. Aleluia. Mas chegou um momento, aleluia, que a porta da fornalha é aberta. E aí nós vamos lá para Atos 2. Aleluia, quando o dia de Pentecoste vem, e aleluia, eles são todos cheios com o Espírito Santo e começam a falar em novas línguas e são cheios do Espírito Santo. É dessa forma que Ele faz, aleluia, que esse Espírito venha encher a tua vida, que Ele seja derramado sobre você. Mas talvez nesse momento você está na fornalha, mas entenda, espera mais um pouquinho, porque sempre existe um momento de finalizar o processo para se fazer um bom vaso. E todo vaso, para ficar bom, tem que passar pela fornalha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Fornalha serve para dar firmeza para o vaso. Fornalha serve para dar rigidez ao vaso. Fornalha serve para fortalecer o vaso. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez o oleiro não está mais com a mão sobre ele, mas ele vai estar do lado da fornalha, aguardando o momento certo para finalizar aquele processo. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36.
que Jesus está passando por uma cidade, e os fariseus o convida Jesus para ir comer junto com eles. Aleluia. E a Bíblia diz assim que eles estão comendo. Acredito que todos os melhores lugares já tinham sido tomados, com os doutores da lei, os discípulos. E a Bíblia diz assim que uma mulher, ela queria ver Jesus, ela queria encontrar Jesus. Aleluia. Ela olha pela porta, vê todos os lugares cheios. Mas a Bíblia diz assim que ela olha e vê um cantinho embaixo da mesa, onde ela cabia. Louvado seja Deus. E ela traz em suas mãos um vaso com o melhor unguento que existia na época. E ela vem e se lança aos pés de Jesus. Ela quebra aquele vaso e começa a lavar aos pés de Jesus, joga aos pés de Jesus. Aleluia, e começa a secar com seus cabelos os pés de Jesus. E o que me chama a atenção na adoração daquela mulher é que ali o que ela está fazendo é adorando a Ele. Ela está adorando Jesus. E a Bíblia diz assim que os fariseus ficaram tão furiosos quando ela viu ela quebrando ali o vaso e jogando todo aquele unguento sobre os pés de Jesus. Eles ficaram bravos, dizendo: mas que desperdício, que desperdício, algo tão valioso sendo desperdiçado. Mas era a maneira que aquela mulher tinha, porque a Bíblia diz assim que ela era uma pecadora, e quando ela enxerga em si uma pecadora, a forma que ela tem de adorar o Senhor é se lançando aos seus pés e dando o seu melhor. E quando ela quebra o vaso ali, ela está simbolizando, aleluia, dando uma adoração a Jesus. Ela está dando a sua melhor adoração a Jesus. Aleluia, o vaso se quebra, e quando ele se quebra é para adorar a Jesus. Quando o vaso se quebra é dando adoração a Jesus. Aleluia, então se quebre na presença dele, mas não saia da presença do Senhor, porque se você ainda que se quebre, Ele está disposto a te fazer de novo. Se quebre na presença dele, dê o seu melhor, dê a sua adoração a Ele, se lance aos pés dele, dê a sua adoração ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Que a unção do Senhor possa estar sempre sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E vaso, o Senhor que determina aonde Ele quer que fica. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele coloca onde Ele quer, e dentro também é da mesma forma. Somos vasos de Deus para ser cheios dEle, ser cheios da sua presença, cheios da presença dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Que você possa passar por cada processo para se tornar um vaso resistente, agradável aos olhos do oleiro, e que Ele te faça de acordo com a sua vontade. Que Ele faça na minha vida, na sua vida, da maneira que Ele quiser. Uma coisa que eu aprendo é que barro não tem vontade própria. Quando ele está sobre a roda, o oleiro faz exatamente o que ele quer. Louvado seja Deus. E o Senhor nos diz, a palavra nos diz assim, que fomos criados do barro. Somos barro. E Ele faz como quer. Faz como quer, a vontade é dEle. Quando estamos sobre a roda, sendo trabalhados na mão do oleiro, Ele faz da maneira que Ele quer, segundo a sua perfeita e agradável vontade. Aleluia. Não sei se o que Ele está fazendo contigo talvez esteja machucando um pouquinho, mas se Ele está doendo um pouquinho, é porque o perfeito de Deus vai vir sobre você em nome de Jesus. É porque a agradável e perfeita vontade dEle vai começar a se cumprir sobre a tua vida. Aleluia, tudo que passamos, eu sempre creio que não é coincidência, mas é sempre a Cristo-incidência, a perfeita vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida.
Viva essa vontade perfeita de Deus. Viva essa vontade agradável e perfeita do oleiro, porque Ele faz segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. E Ele sempre fala, esteja sempre atento, de pé, para ouvir e compreender o que Ele quer da minha e da sua vida. Louvado seja Deus. Talvez o seu momento seja o do forno. Você já passou do momento de ser apertado, amassado, moldado. Talvez você está no forno. Mas o forno é a parte mais importante. Louvado seja Deus. O forno é a parte mais importante para se concretizar um bom vaso. Enquanto ele não passa pelo fogo, ele só é um monte de barro, num formato de vaso. Ainda não está pronto para ser usado. Louvado seja Deus. Que você possa passar, entender, compreender e aceitar cada processo do trabalhar de Deus sobre a tua vida, te tornando um vaso na presença dEle. E quando Ele fizer de você um vaso pronto, aleluia, exerça a sua função com excelência. Exerça aquilo na qual Ele te fez com excelência. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que você possa ter compreendido aquilo que o Senhor falou ao teu coração, ao meu coração. Que a cada dia nós possamos ser mais barro na presença do Senhor, aceitando a sua vontade, compreendendo o seu querer e estando pronto para aceitar aquilo que Ele quer realizar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a Igreja Cristã Pagiel, em nome de Jesus. E o que me agrada é que Ele começa faz outro, começa um e vai fazendo o outro conforme se agrada. E o que me agrada é que Ele tem a mente dEle, ela é grandiosa e faz cada um de acordo com a sua vontade. Nunca vai ter um vaso igual ao outro. Ele faz sempre um diferente do outro. Uns Ele chama para o diaconato, uns Ele chama para ser um grande evangelista, outros Ele chama para o pastorado, mas todos somos vaso na presença dEle, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você que compreendeu essa palavra, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você nessa noite que talvez está passando por esse processo. Talvez você está na fornalha e não está aguentando. Mas, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor, que Tu possa esclarecer, Pai, momentos que o Teu Filho está passando, Senhor. Deus, momentos, ó Pai, que o Teu servo está enfrentando, que ele está passando, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu esclareça, Pai, na mente do Teu Filho. Deus, e traga compreensão ao coração do Teu servo, para compreender que é o Senhor trabalhando sobre as rodas, que é o Senhor trabalhando e dando forma na vida dele, que é o Senhor moldando o seu caráter, que é o Senhor moldando, Deus, a sua vida, que é o Senhor moldando os seus sentimentos, que é o Senhor moldando, Pai, vidas aqui, Pai. Deus, que Tu possa esclarecer em suas mentes, Pai, que eles possam compreender, Pai, que tudo é a mão do oleiro trabalhando sobre as rodas e dando forma sobre a vida de cada um. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que talvez se algum deles, Pai, estejam dentro do forno, sendo, ó Deus da glória, transformados, enrijecidos, que eles possam compreender, Senhor, Deus, que isto é um momento, que é apenas um processo, para que eles sejam vasos na Tua presença, para que o Senhor possa encher com o Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa usar da maneira que Te agrada. Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalha sobre a cada um deles, coloca paz ao seu coração, para entender cada momento, Deus, do processo que eles estejam passando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca cada um deles, Pai, Deus, agora do lugar aonde Tu possa usar como Te agrada, porque eu creio que todos aqui são vasos de honra na Tua presença. Senhor, abençoa, Deus, a vida de cada um. Deus, abençoa-os, ó Pai, poderosamente. É o que eu lhe peço, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e te dar uma semana de vitória, em nome de Jesus.